Daniel, Celso. Vamos conhecer um pouco do Faria Tudo Outra Vez. Faria Tudo Outra Vez. Um título muito bonito, bolado por Hélio Freitas Coelho, há 10 anos atrás, quando eu estava para escrever o livro sobre a vida de um camponês que muito lutou pela classe dos trabalhadores rurais. Então foi sugerido esse título que eu adotei há 10 anos. E agora, quando eu estou lançando o livro, pensamos até em vários títulos, mas eu acho que isso aí define bem o caráter de Faria. Ele forjou na luta a sua liderança, então eu tenho certeza que ele faria tudo de novo. Agora, Avelino, você já lançou esse livro em várias capitais, inclusive Brasília, e a receptividade foi muito boa. A importância de João Faria no sindicalismo brasileiro, ela é bastante preponderante, que foi o primeiro fundador, o primeiro sindicato no país, né? Você sabe, Celso, que viajando em vários lugares, principalmente em Brasília, quando tinha mais de 4.000 pessoas no Congresso Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, lideranças nacionais, inclusive parlamentares, eles ficaram admirados. Como que o Rio de Janeiro, eles não falam Estado do Rio de Janeiro, como que o Rio de Janeiro consegue criar o primeiro sindicato de trabalhadores rurais quando o Ceará, Pernambuco, Alagoas, Bahia são muito fortes, são estados muito fortes nessa área rural. Eu falei, para você ver a importância de Antônio João de Faria nessa questão, porque em 1938, quando não existia nem leis que amparasse o trabalhador rural, ele no meio de canaviais, ele criava esse sindicato. E você sabe que o perigo foi muito grande, continua sendo muito grande, porque muitos trabalhadores são assassinados hoje ainda por causa de sindicatos, por ser lideranças sindicais no norte e nordeste do país. Então eu acho que a importância de Faria a nível nacional é muito grande por isso. Não se pode contar a história do sindicalismo rural sem falar em Campos, sem falar em Antônio João de Faria. E era uma pessoa que ficou muito tempo no ostracismo, e eu estou muito bem, me sinto orgulhoso disso, de ter recuperado essa parte da história de Campos. E quem foi João Faria, além de líder sindical, além de fundador do primeiro sindicato dos trabalhadores rurais? Antônio João de Faria foi filho de colono da usina Santo Antônio, nasceu nas terras aqui do Cundum, que era uma localidade perto da usina Santo Antônio. Na verdade, também viveu aqui na usina Santo Antônio e morreu no Tarcísio Miranda, que é da usina Santo Antônio. Ele foi pai de 13 filhos, também filho de pais que tinham 13 filhos, nasceu em outubro de 1905, conseguiu se alfabetizar com muita dificuldade, com 20 anos de idade, no Espírito Santo, em 2 meses com o professor, voltou a Campos e viu, já como adulto, a categoria deles, os trabalhadores rurais, os trabalhadores de usina, passando muita necessidade, e resolveu brigar por isso em prol da comunidade. Conseguiu a criação do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Açúcar, em 1933. Como ministro, só aprovava o sindicato se tirasse os rurais, ele acha que tinham medo dos rurais, tirou os rurais e ele criou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, muito revoltado, porque a comissão que criou o Sindicato do Açúcar no Rio de Janeiro aceitou a retirada dos rurais do sindicato. Ele cria em 1938 e sofreu muitas intervenções, foi uma liderança muito marcada, sofreu um inquérito policial militar com o golpe de 64, que só resolveu-se 12 anos depois, em 76, quando ele foi absolvido de tudo, juntamente com outros companheiros acusados de comunista. Nunca foi comunista, mas sempre foi um homem de luta, de fibra, e que no final da vida se viu impedido de entrar no próprio sindicato que ele criou. Agora, você, para escrever esse livro, Faria Tudo Outra Vez, você levou quanto tempo pesquisando e você teve contato com ele quando era vivo ainda, né? O processo de criação desse livro, como é que foi? Olha, você sabe que o nosso povo não lê muito. Faria ao contrário, uma pessoa que tinha debatido com o presidente da República, com ministros, ele lia muito, escrevia muito, mas o sindicato de trabalhadores rurais de Campos, ele não tinha um aparato técnico para conservar esses dados, essas cartas, documentos e fotos. Foi muito difícil para mim. Com a ajuda de Zé Carlos Souza Freitas, que hoje é diretor, foi presidente do sindicato, nós conseguimos alguns dados e também entrevistando o próprio Faria, que conheci na Faculdade de Filosofia de Campos em 1979, quando, próximo à abertura política, duas professoras chamam-no para participar de um seminário e ele falar sobre os rurais.
E na palestra, terminando a palestra, ele disse: os trabalhadores rurais, em 79, estão passando muita dificuldade, só existem duas soluções para ele: ou morre de fome ou morre lutando. De fome, eles já estão morrendo. Deixou no ar essa luta que poderia ser empreendida. Aí fiquei admirador de Faria, amigo dele depois, entrevistei várias vezes como jornalista. O Antônio Mateus, ex-prefeito, na época nem sonhava em ser prefeito, entrevistou o Faria muitas vezes, e o trabalho feito na faculdade pelo atual prefeito, pelo próprio Fernando Leite, que você comentava há pouco, e outros companheiros jornalistas no final do curso, em 84, foi sobre Antônio João de Faria. Aí eu resolvi, então, escrever o livro. Foi com muita dificuldade, Celso, fazer um apanhado histórico dessa liderança que nós estamos falando hoje. Avelino, esse seu livro é uma biografia, uma reportagem, ou você romanceou? Interessante. Eu não sou um escritor, né? No sentido da literatura como forma de conduzir o processo de leitura. Eu sou um jornalista, né? E a gente consegue sintetizar as coisas e pegar o que a gente considera mais importante para a comunidade. O livro teria quase 400 páginas se eu narrasse tudo que eu encontrei nas pesquisas. Então eu peguei os fatos principais. E não entendo história sem contextualizar a pessoa. Então o que nós fizemos? Nós apanhamos a história do Faria, da vida e das lutas dele, sindicais, principalmente, dentro do contexto da história do Brasil. Então você vai encontrar Campos em 1905, o leitor vai encontrar a coluna Prestes, a Revolta dos Tenentes, em 1922, vai encontrar a Revolução de 30, a ditadura Vargas, e os períodos todos, e o fio condutor dessa história é Antônio João de Faria, porque ele sofreu muitas intervenções no sindicato, foi afastado várias vezes, os embates com o patronato, né, usineiros, fazendeiros aqui da região, e os congressos de trabalhadores a nível nacional se davam em momentos de crise política no país, como ocorre hoje, por exemplo, com as greves, etc. Ele depois fez um curso na Alemanha de cooperativismo, fundou uma cooperativa aqui em Campos, que acabou não dando certo, por causa também de perseguições. Então esse fio condutor é o Antônio João de Faria. E a história é um pouco da história do Brasil e da história de Campos, que muita gente fala, mas pouca gente conhece. Avelino, eu gostaria que você terminasse aí a entrevista convidando os telespectadores para o lançamento, você dizer o local, hora, etc. Perfeito. Aí nós resolvemos, então, fazer esse lançamento nacional e hoje nós vamos lançar aqui em Campos, Dia do Trabalhador Rural, nós vamos lançar o livro na Casa de Cultura Vila Maria, da Universidade Estadual do Norte Fluminense, ali perto do Liceu, perto do Fórum. E gostaria que as pessoas comparecessem, meus amigos, jornalistas, os professores, às 20 horas, o lançamento de Faria Tudo Outra Vez. Obrigado, Avelino. Sucesso. Obrigado, senhor. Um bom dia. Ficamos por aqui. Voltaremos amanhã às 7h30, se Deus quiser. Até lá, bom dia.